Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Thais Pacheco e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre e se minha pedra quebrar? O que é que eu faço? Mas antes de eu contar o que vocês vão fazer, eu vou contar uma experiência minha. Há uns 20 anos atrás, eu trabalhava na indústria e eu morava em São Paulo e eu fui fazer um projeto, alguma coisa em Jundiaí. Então aí vamos dizer uns 60 quilômetros de distância. E eu tinha uma malaquita bruta desse tamanho no meu criado, que eu sempre me conectava com ela, meditava, e ela estava ali bonitinha, porque eu realmente achava ela muito especial. E nesse dia, onde eu fui para Valinho, para Jundiaí, eu acabei passando mal dentro da empresa, tive uma crise de pressão alta, fui medicada, fui no ambulatório. Até eu retornei para São Paulo depois, quando eu já estava equilibrada, tudo. E quando eu chego em casa, o que é que eu observo? Que essa minha malaquita, ela tinha explodido em vários pedaços, assim, alguns menores e outros maiores. E não tinha ninguém em casa. Então, eu sou muito grata a esse reino mineral, porque quando a gente faz esse nível de conexão com o cristal e a distância, ele se conecta com a gente, ele ainda atua, pensando que eu poderia ter tido alguma coisa muito mais grave, em vez de ter simplesmente uma crise de pressão alta. Então, a malaquita se doou para me ajudar. Então, ela realmente se espatifou, ela pegou alguma coisa para ela, se espatifou, porque, gente, não tinha ninguém em casa, não tinha bicho naquela época. Então, realmente, ela se doou para mim ali e eu sou extremamente grata. Naquela época, como eu não tinha muito conhecimento, o que eu ouvi, a gente podia devolver na natureza, ok, eu fiz um agradecimento para ela, enterrei essa malaquita na natureza e ela ficou lá. Hoje, o que eu faria se eu tivesse na mesma situação? Gente, porque vocês vão ter também casos que, de repente, vocês estão se auto-aplicando cristais e eles quebram, ou você, depois de aplicar o cristal, ou tá usando, você bate no cristal, ele cai e quebra. Já aconteceu também de pessoas que trazem cristal para mim e às vezes eu encomendo alguma coisa e ela trouxe uma plaquinha e ela falou, Thaís, quebrou só a sua, em toda a mala, em toda a caixa que eu trouxe, só a sua peça que quebrou. E tá tudo certo, gente. Hoje, o que é que eu faço se acontece num caso desse? Eu sinto o cristal, de repente, pequenos caquinhos, alguma coisa assim, eu faço a devolução para a natureza, ou às vezes num vaso, num jardim, numa praça, qualquer coisa assim desse gênero. E os pedaços maiores, eu deixo, de repente, no vaso, ou se eu tenho um jardim, alguma coisa, por pelo menos 30 dias. Daí eu sinto se ele está precisando mais, alguma coisa. Já teve cristal que eu deixei por mais de 60 dias, por 6 meses, porque o dano dele, o que ele pegou, que era para mim de repente, ou para minha família, foi tão forte que ele realmente precisou de um tempo mais forte, mais maior de recuperação. E pensa, gente, quando a gente sofre alguma injúria, cada um tem um tempo de recuperação. Eu, de repente, estou com uma saúde melhor, eu vou me recuperar mais rápido. Alguém está com uma outra saúde ou foi uma coisa mais grave, vai demorar mais tempo. E os cristais são da mesma forma assim. Então, eles têm o tempo deles de recuperação e cada um vai ter seu tempo. A gente pode, então, deixar na natureza por no mínimo 30 dias e depois ir avaliando a cada 30 dias. Você vai pegando ele, se você pendula, você pode pendular se ele precisa ficar mais tempo ali. Se é um cristal que pode ir na água, a gente pode também contribuir com banho de ervas para estar ajudando ele a se recuperar. Então, existem outras formas. Eu já tive que cristais que quebraram depois em terapia e que eu senti que a parte maior, a parte era um quartzo, né? Então, a pontinha do quartzo eu consegui recuperar e aproveitar. E o corpo do quartzo que soltou, eu senti que tinha que ir definitivamente para a natureza. Então, gente, sinta no coração o que é que vocês querem fazer. Sinta o que você precisa para aquele ser tão especial que de alguma forma se doou para você ou para alguma outra pessoa que você estava atendendo. Pode ser numa terapia presencial, pode ser na distância, pode ser com uma radiestesia, não importa a forma como ele estava agindo, pode ser simplesmente um cristal que estava no seu ambiente. A gente precisa dar esse tempo de recuperação para ele, para que daí ele possa se retornar ao convívio. Já teve cristal que me pediu para ir para a água.
era uma ágata. A ágata gosta muito de água. E aí eu simplesmente devolvi ela no rio. Agradeci e joguei ela de volta no rio. Então, não existe uma regra. É você sentir no seu coração o que o cristal está pedindo, o que o cristal está precisando, ou você pendula, ok? Então, eu espero ter contribuído aí com a minha experiência, com o que eu conhecimento, com o que a gente pode estar fazendo no caso de acontecer um acidente com o seu cristal.